Hoje vamos relatar um filmão chamado Boyka Undisputed, onde você vai conhecer uma história muito interessante. Para você que gosta de lutas e aventura como eu, você precisa assistir até o final. Mas antes, se prepare, respire fundo e lembre-se, você está no Filmes Nostálgicos. Nossa história começa lá em Kiev, e você já sabe onde fica, né? Logo vemos Yuri Boyka falando consigo mesmo no vestiário. Vemos Boyka lutar contra seu primeiro oponente nesse filme. O combate é muito rápido. Boyka parece ser um pouco famoso no mundo da luta subterrânea, já que ele tem uma tonelada de fãs. Boyka é muito bom no que ele faz, e como realmente ele é, esse está sendo seu quarto filme. Agora vamos para uma prisão de segurança máxima na Rússia. É aqui que encontramos Koshmar. Esse monstro é tipo um pitbull humano misturado com o Batman das artes marciais. E um fisiculturista. Koshmar é adorado por seus fãs. Geralmente, ou eles o amam muito, ou o temem. O pastor está muito feliz com as doações que Boyka deu a ele, mas o pastor não parece gostar da violência e diz para ele desistir de seu sonho, mas é óbvio que isso não vai acontecer. O treinador de Boyka disse que encontrou uma verdadeira luta para ele, em um torneio da divisão europeia, mas Boyka precisará impressionar os olheiros primeiro. Para fazer isso, ele tem que derrotar o seu oponente muito bem na próxima luta. Boyka está muito concentrado. A luta começa. O oponente de Boyka luta muito bem no começo da luta, consegue até encaixar alguns socos em Boyka. Isso leva a crescer a raiva dele. Aí é quando o Boyka começa a levar ele pro chão, como no judô, até ter um knockdown. Boyka ameaça seu oponente, mas ele decide ignorá-lo. No entanto, provavelmente não foi uma decisão muito boa. Boyka não liga para seu oponente, se importa apenas com o que os olheiros pensaram depois de toda a luta. Boyka agora pode entrar na grande liga do torneio. Vamos ver se ele consegue manter uma série de vitórias. Muito impressionado, seu empresário lhe entrega o dinheiro da luta e sai. Quando Boyka sai do vestiário, seu oponente está sendo carregado em uma maca e em condições muito sérias. Boyka fica meio incomodado com a situação. Ele se lembra do pastor da igreja perguntando se Deus aprova o que ele faz. Boyka no dia seguinte decide ter uma conversa amigável com seu treinador sobre o que aconteceu ontem à noite. Ele quer saber como está seu oponente da noite anterior, e a resposta é que ele está morto. O treinador assegura a Boyka que ele não é responsável pelo que aconteceu, desde que está escrito no contrato que seu oponente está ciente do risco de uma luta. Boyka não está nada feliz com a resposta. Ele se chamava Victor, ele não tinha nenhum dinheiro, mas ele tem uma família. Boyka se enche de culpa e tem uma rápida mudança de opinião. Ele decide encontrar a família de Victor, que está na Rússia. Mas Boyka é aparentemente um homem procurado na Rússia. O filme não explica porquê, mas ele precisa de um passaporte falso para chegar lá, e seu treinador não concorda com isso. Lembrando que ele tem um torneio em Budapeste que se aproxima. Boyka, porém, insiste em ver a família primeiro. Passado algum tempo, a viúva de Victor montou o funeral. Agora vemos quando um velho de aparência extravagante surge e faz contato visual, e então conversam depois do funeral. Ele diz que Victor era um grande lutador e que fazia o que gostava e o que era bom. Bem, ele tinha um bom coração, vamos dizer. Esse cara é um mafioso russo. Ele diz à viúva que ela vai precisar trabalhar para ele para pagar a dívida que seu falecido marido deixou para trás. Agora, Boyka conseguiu um passaporte falso e agora está a caminho da Rússia. Seu treinador e empresário tenta impedi-lo de fazer isso, mas isso não vai pará-lo. Os soldados verificam sua identidade e os deixam passar. Acho que ele não era tão procurado, já que eles não reconhecem seu rosto completamente disfarçado. Ele agora está em um quarto de hotel, deixa suas coisas, decora um pouco o quarto. Ele agora vai ao pátio de uma escola para encontrar a esposa e o filho do vencedor. Alguns dos homens de Zourab a puxam e a levam para pagar sua dívida, mas não antes que Boyka possa dar um olharzinho arrepiante. Boyka vai a um clube da luta, depois que um guarda diz para onde a mulher estava indo. Logo descobrimos que a viúva está trabalhando como garçonete. Boyka vê ela e eles fazem um contato visual. Ele vai falar com ela e ela pergunta se ele está a perseguindo. Pouco antes que ele possa explicar o que está fazendo, alguns bandidos e mafiosos impedem Boyka de falar com ela. Eles o escoltam para fora do prédio para ter uma conversa. Eles dizem para deixá-la em paz. Mas Boyka é muito inflexível em falar com ela, e Boyka continua a incomodá-los, até que eles decidem que o melhor a fazer é espancá-lo. Mas, infelizmente para eles, o previsto acontece. Zourab está impressionado com a luta que ele viu. Ele se apresenta a Boyka e diz que o clube é dele. Boyka explica que ele só está lá para falar com a viúva cujo nome é Alma. Ele se oferece para dar a mensagem de Boyka a ela em seu nome, mas ele quer falar exclusivamente com ela por razões particulares. Ele diz a Boyka que ela pertence a ele, e se ele tentar falar com ela novamente, ele vai acabar com ele. A próxima ação de Boyka é fazer o que ele faz de melhor: lutar. Boyka nunca perdeu uma luta sequer. Ele entra na escola e vê algumas crianças treinando, e então encontra a Alma. E você sabe que hora é, né? Hora do contato visual assustador. Boyka tem a chance de falar com a Alma dentro do corredor, e ele diz que conhecia Victor,
e entregou a carta que o Vitor tinha em suas costas. Alma explica que Vitor começou a lutar para pagar a dívida que o centro comunitário tinha construído, e agora ela trabalha para Zurabi para pagar a dívida. Boyka inesperadamente diz que ele é o responsável pela morte de Vitor. Ele pergunta se há algo que ele possa fazer, e ela diz que sim, e pergunta se ele conhece alguma habilidade de necromancia. Ele diz que não. Então ele oferece um pouco de dinheiro da luta, mas ela nega furiosamente, porque ela não quer dinheiro conquistado com o sangue dele e diz pra ele voltar a Kiev. Ele aceita isso razoavelmente. Então o que acontece depois? Ele vai pra casa e depois pra Budapeste pra ir ao torneio, né? Claro que não. Zurabi está no clube da luta reclamando que não acha o tipo de lutador que quer encontrar, quando de repente o homem aparece de volta. Agora, ele tem uma proposta para Zurabi, dizendo que as dívidas de alma seriam pagas se ele ganhasse todas as lutas. Zurabi aceita e lhe dá uma condição. No entanto, Boyka precisará lutar contra o atual campeão. Ele tenta intimidar Boyka, mas como sabemos, ele não perde. Boyka fala com seu empresário, para que ele saiba que ele vai ficar na Rússia por mais de uma semana. Alma confronta Boyka lá fora, explicando que ela não quer a ajuda dele e pergunta se ele está tentando conquistá-la. Ele explica que vai embora depois das brigas terminarem, e ele está fazendo isso para se desculpar consigo mesmo. Então ele vai até a academia local onde outro atleta tem um problema com Boyka, que está usando seu saco de pancada. Boyka fica tranquilo, até ele reclamar novamente. Aí ele tomou esse mão do olho Huryochagi. Digamos que eu também sabe um pouco de artes marciais, por isso escolhi esse filme. É mesmo? Foda-se! Agora vamos para a primeira luta. Encontramos Boris Tarsov. Vamos ver como ele se sai. É melhor do que o esperado, mas Boyka ganha a primeira luta fácil. Boyka quer bater nele mais uma vez enquanto ele está no chão, mas hesita sabendo que Alma está olhando. Alma leva uma bebida em seu vestiário depois da luta e Boyka pergunta se ela conhece um melhor lugar para ele treinar. Ela o convida para ir ao centro comunitário. Ele treina lá e impressiona as crianças. Enquanto pega água, ele pergunta a Alma se não a incomoda que ele esteja treinando perto dela. Ela explica que Vitor costumava treinar lá também. Entramos na segunda luta, e surpreendentemente Boyka descobre que ele vai lutar contra 2 lutadores. Nosso garoto passa pela luta razoavelmente bem, mas como está ficando velho, ele fica com uma dorzinha nas costas, né? Ele celebra, e a Alma parece um pouco impressionada com seus talentos. Zurabi está fazendo um acordo com Koichev para fazer Boyka lutar contra o monstro favorito de todos. Boyka passa o resto da noite treinando, enquanto Alma faz uma pomada para curar suas costas. Alma decide passar nele. Boyka pergunta por que ela não simplesmente sai, e ela explica que o centro comunitário dá às crianças um lugar para ficarem seguros. Ela fica brava com Boyka por sugerir isso e sai. No dia seguinte, Zurabi visita a Alma e diz que não permite que Boyka treine mais em sua casa. Nosso Boyka tá voando alto e pronto para enfrentar seu terceiro e último desafio. Mas primeiro ele recebe uma ligação de seu empresário, explicando que seu ônibus estará esperando por ele à noite. Então, ele precisa acabar com isso rapidamente. Em seu quarto de hotel, Alma está esperando por ele. Ela pergunta se o que aconteceu com seu marido foi realmente um acidente. Ele explica que ele estava apenas focado em chegar ao torneio, e que ele nem mesmo considerou o homem em sua frente. Mas ele se arrepende profundamente. Agora é a luta número 3. Igor está muito confiante em si mesmo. A luta começa, e como esperado, Boyka o derrota facilmente. Boyka deixa o ringue, e vemos um caminhão preto chegando ao prédio. Boyka vai aos bastidores e se encontra com Zurabi, e exige que Alma fique em paz agora. Zurabi vacila e ressignifica sua promessa, lembrando que ele disse que Boyka teria que vencer seu campeão. E esse campeão não era Igor, e sim o homem, o mito, o monstro Koshmar. É hora do Boyka enfrentar o Koshmar, e ele tem que fazer isso muito rápido, porque ele precisa pegar um ônibus em cerca de 10, 15 minutos. Não deve durar muito tempo, né? Já que Boyka nunca perde. Droga. Após muita dificuldade, Boyka se torna um Super Saiyajin e acaba com o monstro ganhando a luta. Zurabi está arrasado e decide sequestrar a Alma e bater em Boyka com tacos de beisebol. Isso é muito ruim para Boyka, porque ele tem um ônibus para pegar em 10 minutos. Caso contrário, ele não estará em Budapeste a tempo. Mas eu acho que a gente já aprendeu que nosso Boyka nunca perde. Ele começa a se levantar e usa o mesmo taco de beisebol para derrubar os bandidos, um por um. Depois ele leva um tiro, mas ele não se importa muito, porque ele é o Boyka. Vemos Zurabi fazendo Alma de refém, enquanto ele tira uma arma de sua mesa e atira em Boyka. O tiroteio continua. Outros dos bandidos dão um tiro na perna de Boyka, mas Boyka também sabe atirar. Boyka tenta achar Zurabi. Agora que ele está lá fora, Zurabi ameaça matar Alma, mas ele consegue distraí-lo por apenas um segundo e Boyka vai pra cima. Ele é baleado novamente, mas você sabe que ele está muito bravo pra sentir algo a esse ponto. Ele o pega no chão e vai pra garganta e continua sufocando até Zurabi parar de se mover. Agora que a adrenalina baixa um pouco, Boyka cai no chão e a polícia chega ao local, prende Boyka. Ele olha pra Alma e pergunta se ela o perdoa.
Ela não responde. 6 meses depois, Alma visita Boika na prisão. Alma parece estar com um humor muito melhor. Agora ela mostra alguns desenhos que as crianças têm feito dele e finalmente perdoa Boika pelo que aconteceu. Pela primeira vez nesse filme, nós vemos o homem sorrir. Então terminamos com Boika no ringue da prisão, cercado por seus fãs com uma nova confiança em novas lutas. Assistindo ao nosso resumo, você economizou cerca de 1 hora e 15 minutos, porque nem todo mundo tem o tempo de ver o filme completo, né? Você sabe que tempo é o recurso mais importante que nós temos, já que nenhum dinheiro no mundo pode comprar mais tempo. Tenho certeza que isso merece seu like, né? Se você conhece algum filme que gostaria de ver o resumo, escreva aqui embaixo que estaremos lendo. Ah, em português o nome do filme é Boika Imbatível 4, mas é muito mais bonito falar Boika Undisputed. Ah, e recomendo que vocês assistam todos os filmes do Boika, porque são muito legais.